Essa nova experiência tem sido até nos adaptarmos, a este novo tempo de distanciamento social, tendo que dividir a igreja em dois tempos. Mas nós precisamos aprender a enfrentar as dificuldades que nos são propostas. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui presentes e também aqueles que acompanham os nossos cultos via internet, via Facebook, via YouTube, amém? E também aqueles que vão ouvir a gravação posteriormente da nossa pregação. Tem muita gente que acompanha posteriormente as pregações que disponibilizamos como ferramenta de alimentação de fé. Amém? Então abra sua Bíblia em João, capítulo de número 6. E também em Marcos, capítulo de número 6. Eu quero fazer uma leitura, e eu não posso ser muito extenso na minha pregação hoje, porque nós temos ainda a Santa Ceia, temos o tempo limitado, até as 19 horas eu tenho que terminar. Eu tenho 45 minutos para terminar, para pregar, fazer a ceia e terminar às 19 horas, amém? Porque 19h30 começa o próximo culto. Então vamos ler rapidamente. Depois, capítulo 6, verso 16. Amém? Ao descambar o dia, que versão complicada. Os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Esta é a parte que eu quero que você anote, que eu quero que você registre nesse texto. Amém? Diga comigo: e Jesus não viera ter com eles. Amém? Isso é importante. Diga de novo: e Jesus não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Eu não sei o que seria o mar empolando-se. Eu quero imaginar que o mar ficava agitado, amém? Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao destino. Eu quero que você repita comigo: e o barco chegou ao destino. Repete de novo, porque é importante. E o barco chegou ao destino. Diga para o irmão que está a uma cadeira distante de você, diga assim: acha o que houver, venha o que vier, se Jesus entrar em teu barco, você vai chegar ao teu destino. Então garante uma coisa: que Jesus entre no barco. Não deixe Jesus de fora do barco. Vamos para Marcos, capítulo 6.
É a mesma história, contada com alguns detalhes diferentes. Amém? Tem pessoas que contam a mesma história de uma forma melhor. E nesse caso, Marcos vai contar a história, a mesma história, um pouco melhor. Verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar, e ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os com dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritavam, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Diga comigo: o seu coração estava endurecido. Diga de novo: o seu coração estava endurecido. Diga para o irmão que está a uma cadeira de distância de você: não permita que teu coração se endureça. Essa é uma palavra muito linda. Essa história se dá numa oportunidade em que Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Pães e peixes. Havia uma multiplicação. Tem um louvor da harpa que diz assim: muitos pães multiplicou, em faminto a Jesus vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu Te pode saciar. Aleluia! quantos pães Multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus vem cear. Uau! Hoje tu estava atento, né? Ceia passada eu pedi o mesmo louvor e ele travou. Assembleiano não sabe vencer. Isso é falhou. Isso é impossível, não existe. Mas como tudo acontece em volta de mim, aqui acontece. Então Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E eles queriam, esse relato está em João, torná-lo rei de Israel. Meu Deus, eu tenho um problema grave com o relógio, tenho que colocar aqui agora. Não posso passar do horário. Eu começo a pregar e eu esqueço que eu estou pregando. E eles queriam fazer dele rei.
E Jesus entendeu que não era o momento, e ele subiu ao monte a orar. E ele disse para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado do mar, cruzem o mar. O mar aqui que se refere é um lago que existe em Israel, chamado de Lago do Tiberíades, ou Mar Grande, ou Grande Mar. Na realidade, ele nada mais é do que uma extensão do Rio Jordão, aonde quando ele chega na altura da Galileia, ele se abre muito grande, então fica um grande mar. Mas na realidade é a extremidade do Rio Jordão que neste lugar forma um lago muito grande, chamado de Mar Grande, ou Mar da Galileia, também é um dos nomes. Geralmente, nesse grande lago, nesse grande mar, à noite, na madrugada, o vento do deserto, ele é um vento muito veemente, muito forte. O deserto, ele tem essa peculiaridade de ter alturas, clima muito alto durante o dia e temperaturas muito baixas durante a noite, com eventuais tempestades de vento, e isso é terrível. Quando isso acontece, o mar da Galileia toma essa atitude, como diz o texto, começa a empolar-se, começa a ficar agitado, bravo. E naquela noite, o mar da Galileia, ele se empolou tanto, ele se agitou tanto, que ficava de impossível navegação. Jesus despediu os discípulos mais ou menos pelas 6 da tarde, um pouco mais cedo, talvez 5 horas, e eles entraram para navegar ao mar. E a Bíblia diz que por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Então, se Jesus ordenou aos discípulos entrarem no barco por volta das 4, 5 da tarde, a 4ª vigília da noite começa às 3 da manhã, e a Bíblia diz por volta da 4ª vigília, talvez às 5 da manhã ou 4 da manhã, isso já tinham se passado quase 12 horas, e eles ainda estavam no meio do mar, e o vento lhes era contrário. E a palavra de Deus diz no texto, na parte do texto que está aqui, verso de número 48, no 47 diz assim: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Olha, ao cair da tarde, isso é aproximadamente 6 da tarde, eles estavam no meio do mar, e passaram a noite toda e não avançaram quase nada, porque o vento lhes impedia o andar. Verso 48: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Diga comigo: porque o vento lhes era contrário. Eu quero tecer algumas considerações importantes nesse texto que acabamos de ler. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam está linkada ao verso de número 52. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer. Verso
52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, e o seu coração estava endurecido. Diga comigo: não compreenderam e endureceram o coração. Este é um grande problema quando você decide andar com Deus, quando você toma a decisão de caminhar com Deus na vida, e você tem uma vida de controle. Geralmente o ser humano tem o controle, ou acha que tem o controle da sua vida em mãos, e de repente ele começa a andar com Jesus. E quando ele começa a andar com Jesus, algumas coisas vão começar a ficar de ponta cabeça, porque Jesus quer tomar o controle. Então essa geralmente é a história de muitas pessoas que eu conheço. Elas passam anos da vida cristã dela combatendo com Jesus, debatendo-se com Jesus, porque elas não querem entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Está me acompanhando? Elas têm dificuldade de entender, elas têm dificuldade de compreender, e de fato não é fácil compreender. Os discípulos eram pessoas que já estavam andando há algum tempo com Jesus, e agora eles vão participar de um grande milagre. Jesus vai curar, vai transformar pão, multiplicar pães e multiplicar peixes na presença dele. Em outra ocasião já tinha multiplicado, já tinha transformado água em vinho, já tinha curado enfermos, mas eles continuavam sem entender. E a Bíblia diz que eles não entendiam porque os seus corações eram duros, estavam duros. Esse é o ponto. Quando você quer andar com Deus e viver a vida de Deus, a agenda de Deus, o programa de Deus, é uma questão de confiança. É muito simples, mas é muito complicado na prática. É uma questão de confiar no que Deus tem para você. Sabe, a habilidade de confiar sem questionar, a habilidade de confiar sem entender, sem compreender. O ser humano, ele tem a tendência de confiar quando compreende, quando se lhe desenha o caminho e se lhe mostra o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e logo após de amanhã, e da forma como isso vai acontecer, e tudo nós queremos tudo desenhado. Quando as coisas são desenhadas para nós, fica muito mais fácil de andar, porque nós sabemos assim: olha, tal dia vai acontecer tal coisa. Pessoas me dizem assim: pastor, eu estou apavorado. Por que, meu filho? É porque eu nunca atrasei uma conta. E agora? Agora a vida bagunçou. Agora eu nem sei se eu vou conseguir pagar a conta. Show? Show? Então é uma coisa instável. Ela te tira da zona de conforto. Você passa a viver no ar. No ar, você fica no ar. Eu disse essa semana, numa das lives, muitas pessoas já deram 2 ou 3 passos sobre as águas e não se deram conta. Já viveram 2 ou 3 milagres e não se deram conta. Porque o modelo de cristianismo que estamos acostumados a viver
ele é um modelo de cristianismo de terra, de pés seguros na terra, de pés no continente, aonde nós dominamos, pisamos, sentimos segurança. Então Jesus quer te levar a viver um cristianismo de mar. O mar é diferente, o mar é imprevisível. O mar é imprevisível, o mar tem tormenta. No mar, você não está no teu habitat de domínio. No mar, você está em cima de um barco. E o barco não é seguro quando tem tormenta. O que me admira desse texto é a passagem que diz: quando Jesus os viu, era logo ao cair da tarde. Jesus olhava do monte. E eu gostaria de tecer várias considerações, mas o tempo não me permite, eu vou ser sucinto. Mas Jesus os olhava do monte ao cair da tarde. Olhe isso ali no texto do verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho, e vendo-os em dificuldade. Jesus viu a dificuldade deles logo ao cair da tarde. João diz assim: e ainda ele não tinha vindo ter. Ainda. Diga assim: ainda. Sabe, para nós que lemos o texto fica fácil de entender, mas eu quero que esta noite você se traslade um pouquinho no tempo, que você mergulhe no tempo e vai à barca dos discípulos e se sinta no meio do mar da Galileia, vento contrário, remando. Diga comigo: remando, remando. Diga de novo: remando. Diga para o irmão: remando. Diga: remando. E remando de novo. E remando de novo. E remando de novo. E não saindo do lugar. Diga para ele: e não saindo do lugar. E Jesus olhando de longe, só olhando. Sabe, quando você tem o seu coração endurecido porque não entende os milagres, a possibilidade de ter que remar e remar e remar e continuar remando é grande. Será que se eles tivessem entendido o milagre dos pães, teriam que ter passado a noite remando? Diga para o irmão que está ao seu lado: para de ser coração duro, entende logo. Diga assim: quanto mais rápido você entender. Diga assim: quanto mais rápido você entender, mais rápido ele vai vir. Fala para ele, Robson. Que coisa. Fala para ele: quanto mais rápido você entender, mais rápido ele vai vir. É para participar do culto. Uau. Você está entendendo? Que pena, vou ter que parar. Então, a quarta vigília da noite, depois de terem remar, e estavam crendo que era a última noite,
Imagina João olhando para Pedro e dizendo: Pedro, foi bom te conhecer. Pedro, foi bom fazer parte da mesma missão. Pedro olha para Tiago e diz: Tiago, foi bom enquanto durou. Éramos parte da Liga da Justiça de Jesus. Mas tudo que é bom, um dia tem que terminar. E eu imagino, de repente, o outro dos malucos fica em pé e diz assim: vou sentir saudades de você. Porque a tendência do homem, querido, é quando não sabe, não tem controle do amanhã, a tendência é achar que tudo acabou. Baixa um pouquinho o teclado. Tudo acabou. O que tem de pessoa dizendo para mim: pastor, a Piccadilly fechou. Vou fazer velório então. Ai, pastor, não sei o que fechou. Irmão, você acredita que a crise está tão grande que até o cara dos caixão não está vendendo caixão? Sabia? A funerária, o cara da funerária está bravo, não morre mais ninguém, só de coronavírus. Claro, está todo mundo em casa, ninguém morre, ninguém bate o carro, não morre. Aí o cara da funerária está louco. Se ele vier pedir oração aqui, eu não vou orar por ele, claro. Não ora por ele, irmão. O cara diz assim: mas esse pastor não... Se a Globo me vê falando assim, ele me processa, porque eu estou tirando sarro quando todo mundo tinha que chorar. Claro que tem que chorar quando tiver que chorar, e tem que se alegrar quando tiver que se alegrar. Porque essa é a tendência do ser humano. Achar pessimista. Pessimista, o tempo inteiro pessimista, derrotado. Ai, acabou. Então, a quarta vigília da noite, João diz que os braços estavam rígidos, de tanto remar. O Pedro já estava com um bíceps desse tamanho. Uma noite equivaleu a 4 meses de academia. É agora que afunda o trem. E de repente eles, quando tudo parece perdido, ainda piora mais um pouco. Eles viram um negócio branco passar assim, tchum! E eu queria estar lá, só para filmar. Imagina o Pedro, que o Pedro era tudo machão, mas ele não entrou no túmulo lá. Não entrou, ele estava com medo. Leia lá no texto. Ele chegou no túmulo e... tudo machão. Tem uns caras aí que é tudo machão, mas tem um medo de fantasma, que Deus o livre. Eu não tenho tempo, senão ele ia contar umas histórias bem engraçadas. De repente passa aquele negócio assim, tchum, e eles disseram assim: uau, é o anjo da morte. Não, imagina de papel higiênico que não precisou naquela hora. E Jesus, eu acho lindo isso, porque, ao meu ver, Jesus tem um senso de humor fantástico. Os caras morrendo de canseira de remar,
E Jesus ainda vai fazer gracinha com ele. A Bíblia diz, e ele queria eles tomar a dianteira, ou seja, ele queria vir do lado de cá. Diga para o seu vizinho assim, vizinho, você está preocupado? Jesus está brincando. Diga, você está preocupado? E Jesus está brincando. Brincando de esconde, no meio da tormenta. Os caras tudo apavorados na tormenta e Jesus, vamos brincar de esconde. No meio do mar, eu vou passar na frente e vou dar ali um susto na galera. Quando ele viu que a coisa estava feia, que estava todo mundo assim, de fralda, fraldão cheio, então Jesus decide entrar no barco e chega e diz, calma, sou eu, não tem mais. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e quando ele entrou no barco, a tormenta parou. Simplesmente parou. E a Bíblia faz questão de dizer que chegaram, diga comigo, chegaram ao seu destino. Qual é teu medo esta noite? Vamos ficar em pé.